E agora, fui chamado para poder participar de uma entrevista. O que eles vão me perguntar lá na hora? Como que eu vou responder? Calma que esse vídeo é para você, eu vou te mostrar de uma forma bem simples algumas perguntas aí que você vai escutar e muitas das vezes você não sabe. Bora lá? A entrevista é aquela etapa que você vai encontrar em todos os processos seletivos. E aí a etapa final ali até chegar à sua contratação. E aí existem processos que tem entrevista com o gestor, entrevista com o RH, entrevista com o diretor e por aí vai. Então vai depender do tamanho do processo seletivo. Mas uma coisa é certa diante de todas essas entrevistas: é a etapa mais fácil do processo seletivo. E por quê? Porque só depende de você. Percebe? Em outras etapas como vídeo, dinâmica, painel, testes, você está concorrendo diretamente ali com outros candidatos. Já ali na entrevista, é só você com o entrevistador. Então ele vai conseguir, de fato, analisar você a fundo e você vai ter oportunidade de se vender ali para o processo. Mas vamos lá. Quais são as perguntas então? Tem outros conteúdos aqui no canal, inclusive na semana passada, que eu já fiz específico para a pergunta. Você pode conferir depois de assistir esse vídeo. O card está passando aqui em cima. Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho para que você possa ter acesso a outros conteúdos como esse. Uma pergunta bem bacana aí de ser feita é o seguinte: qual pessoa quem te inspira? Isso é uma pergunta muito pessoal. E existem algumas maneiras para você chegar a essa conclusão. No meu caso, eu sou uma pessoa muito ligada à família. Eu tenho como referência de vida meu avô. E aí, quando eu sou questionado sobre isso dentro de uma entrevista, eu trago essa situação e aí justifico, focando nas qualidades do meu avô, no que ele entregou, o propósito dele, como que ele me inspirou no modo geral. E aí eu busco uma conexão comigo, com o meu perfil, porque isso vai mostrar para o entrevistador o quão está alinhado a sua resposta com o que realmente você é. Então procure uma pessoa, uma referência que tenha uma conexão forte com você em termos de características, pontos fortes, o perfil do modo geral. E aí traga esse exemplo para poder justificar e embasar toda a argumentação que você vai trazer em relação a essa pergunta. Beleza? Outra pergunta interessante aqui, que eles possam te fazer, uma pergunta mais aprofundada, de atualidades, é algo relacionado à empresa. Então, antes de eu falar a pergunta, é muito importante que você faça uma pesquisa prévia, não superficial, né, entrando no site e tudo mais, ali no LinkedIn. Vá atrás das pessoas, busque as pessoas que estão dentro da empresa hoje, porque a partir disso você vai conseguir ter informações que os demais candidatos não têm. E aí você automaticamente, sabendo abordar isso de uma forma bem clara dentro da entrevista, você sai na frente, você vai se destacar automaticamente. Então, perguntas de atualidades, por exemplo. Então, vamos supor que hoje a empresa que você vai participar do processo está aí tendo diversas transformações desde a pandemia. Então, o entrevistador pode chegar para você o seguinte: como que você avalia todo esse cenário econômico, macroeconômico, microeconômico que nossa empresa está passando hoje em dia, depois da pandemia? Então, a partir do momento que você faz essa pesquisa prévia, você vai ter base para poder argumentar. E aí, por que o entrevistador faz esse tipo de pergunta para você? Para ele saber se de fato você está pesquisando sobre a empresa, se você buscou esse contato prévio com a empresa, no sentido de saber exatamente como que está o cenário hoje, atualidades. Então, isso mostra que você é uma pessoa interessada pela empresa. Então, por isso que o entrevistador faz essa pergunta, para poder justamente conseguir ter essa percepção com você ali no ao vivo. E aí, fez sentido para você? O que você está achando? Coloca aqui embaixo nos comentários. Por que eu não devo te contratar? Já ouviu falar sobre essa pergunta? Eu aposto que não, porque normalmente o entrevistador ele pergunta: por que eu devo te contratar? Por que eu não devo te contratar? Você precisa analisar muito bem a partir do autoconhecimento, no sentido de cuidado com a maneira como você vai trazer essa resposta. Então, traga alguns pontos que não vai afetar diretamente ali a conclusão em relação ao seu perfil. Não traga pontos muito negativos que possa te prejudicar. Então, você pode trazer alguma situação ali
que fuja completamente do perfil que eles estão buscando. E essas informações você vai ter previamente, porque a partir do momento que você estuda muito bem a empresa, analisa todo esse processo, você vai ver como que você se conecta. Então, uma das conexões que eu falo muito aqui para os meus alunos nas mentorias é o seguinte, é as conexões pelos valores da empresa. Então, a partir do momento que você sabe quais são os valores clássicos, e você traz um ali que não vai afetar tanto, que no caso é seu, não vai impactar negativamente esse tipo de resposta. Então, aqui, ele faz justamente para ver como que você vai sair diante daquele cenário que provavelmente você não previu, né, anteriormente esse tipo de pergunta. Então anota aí no seu caderninho, que é mais uma pergunta importantíssima para você ter mapeado aí, e aí a partir do momento você, com o seu autoconhecimento, você vai saber responder da melhor forma possível. Quais são os seus pontos fracos? É uma pergunta clássica, porém, muitas das vezes as pessoas têm muita dificuldade de responder sobre ponto fraco. Por quê? Porque nunca nos ensinaram a falar sobre as nossas dificuldades. Pelo contrário, sempre falaram que era uma coisa ruim, que a gente não precisa expor nossas dificuldades, e sim as nossas qualidades. A gente precisa saber lidar com os dois processos, percebe? Não existe ninguém perfeito, então todo mundo tem dificuldade, a gente está aqui para poder evoluir. E aí, ao ser questionado sobre isso, o entrevistador nada mais é do que quer saber como você lida com os seus pontos fracos. E aí, como que você vai trazer isso? Fazendo uma análise prévia, autoconhecimento, algumas atividades que eu passo para os meus alunos, por exemplo, jornada da estrada, começar a fazer reflexão sobre a sua vida, principais momentos. Pergunte para as pessoas quais são os pontos fracos, como que elas te enxergam. A partir disso você vai ter uma noção. E aí você não vai só citar, você precisa embasar, trazer um contexto. Então, percebe um momento lá, alguma experiência que você teve essa dificuldade. Então você vai trazer contextualização, mostrar o que você fez, o resultado que gerou. E aí, por se tratar de um ponto fraco, você precisa trazer plano de ação de mudança. Como assim, Pedro? O que eu estou fazendo para poder melhorar esse meu ponto? Então, isso é muito importante que você passe essa visão para o entrevistador. Então, vamos supor que o seu ponto de melhoria é a questão da organização. Então, você vai trazer todo o contexto. Lá no meu projeto de extensão, lá na minha empresa júnior, lá no estágio, eu tive muita dificuldade para poder organizar minha vida pessoal, profissional. Então você pode trazer isso à tona. E a partir disso comecei a me organizar melhor aos domingos, através do Google Agenda, de uma agenda. E aí, com base em todo esse processo, eu fui me organizando e conseguindo cumprir todas as metas que eu tinha programado para a semana. Olha como que fica rico quando você responde essa pergunta dessa forma. Se você só citar, vai ficar vago. Por quê? O entrevistador não te conhece a fundo. Então, como que ele realmente vai garantir que você tem essa dificuldade? Então, a maneira como você aborda, sempre contextualiza, traga exemplos para todas as perguntas no geral. É o caminho, porque você vai trazer isso à tona e vai conseguir realmente justificar toda a mensagem que você quer passar ali ao ser questionado dentro da entrevista. Olha como que as perguntas, no modo geral, são fáceis de você responder. O problema é, Pedro, eu me sinto inseguro, eu fico nervoso. Então você precisa se preparar. Lixe aí essas principais perguntas, reformule, escreva mesmo com a forma como você precisa responder essas perguntas, treine de frente para o espelho, grave. Ah, Pedro, eu preciso de uma visão de fora. Entre em contato comigo, é só clicar aqui embaixo, faça uma mentoria individual com você, focada na vaga que você quer, simulação de entrevista, com feedback detalhado, o que você está errando, o que você está acertando. Então, de modo geral, você incentivando, você investindo na sua independência, na sua autonomia, automaticamente todo esse processo de você conseguir o seu emprego, ele vai aumentar consideravelmente. Fechado? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, é só clicar aqui embaixo. Tamo muito junto, um forte abraço.